E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês a história completa de mais um casal inesquecível de ABO Desire, o Alpha Classe S ou Classe S Shen Welang e o Ômega Gaotu. Um relacionamento cheio de tensão emocional, orgulho, negação e entrega, onde o amor floresce em meio a cicatrizes antigas, medos velados e uma dinâmica marcada por profundidade e complexidade. Nesse vídeo vamos mergulhar na trajetória desses dois personagens, desde seus encontros repletos de conflito até os momentos mais íntimos e transformadores. E se você assistiu ao primeiro vídeo focado em Huaion e Shen Xiaoyu, vai perceber como essas linhas narrativas se entrelaçam de forma estratégica e emocionante. Preparados para se apaixonarem e sofrerem junto com Shen Welang e Gaotu? O que eu mais quero é que você me queira. Vamos apresentar os personagens primeiro então. Shen Welang é um Alpha Classe S, diretor do grupo HS, extremamente racional, guarda um profundo desprezo por ômegas. Seu feromônio exala uma fragrância fria e imponente, que mistura notas de incenso com íris. Gaotu é o ômega que vive disfarçado como beta, atuando como assistente-chefe de Shen Welang. Inteligente, discreto e meticuloso, carrega um feromônio raro e suave com aroma de sálvia, que esconde sua verdadeira natureza. A relação entre Shen Welang e Gaotu é marcada por silêncios mal resolvidos e sentimentos não ditos. Shen Welang, orgulhoso e emocionalmente reprimido, não consegue admitir nem para si mesmo que ama Gaotu. Gaotu, por sua vez, evita confrontá-lo, sufocando seus próprios desejos para não desestabilizar a frágil dinâmica entre os dois. Com o tempo, a conexão entre eles se desgasta. A comunicação se torna um campo minado onde cada palavra é mal interpretada. Em uma tentativa tímida de prolongar uma conversa, por exemplo, Shen Welang pergunta sobre a saúde da irmã de Gaotu, mas em vez de ouvir a preocupação por trás da pergunta, Gaotu entende aquilo como uma cobrança velada, uma lembrança do dinheiro que Shen Welang havia pagado pela cirurgia dela, e prontamente se apressa a dizer que aos poucos irá devolver tudo. Shen Welang é deslumbrante, magnético, alguém que inevitavelmente atrai olhares e admiração, e essa grandiosidade silenciosa o distancia ainda mais de Gaotu, que se sente pequeno ao seu lado, alguém que ainda precisa se provar digno de permanecer ao lado de um homem classe S como Shen Welang. O nosso ponto de partida aqui é após a briga entre o Shen Xiaoyu e o Shen Welang, porque o Shen Xiaoyu não consegue achar o Huaion. O que acontece, gente, é que o Gaotu sofreu graves consequências após esse confronto, necessitando de internação por 2 semanas, já que ele sofreu os efeitos tanto dos feromônios fortíssimos de Shen Xiaoyu quanto de Shen Welang. Shen Welang, a lei, a verdade, não desconfiou de nada, pois o subordinado foi atendido por seu médico pessoal, que ocultou todos os detalhes sobre sua condição. Os últimos dias haviam sido um verdadeiro tormento para Shen Welang. Além de ser obrigado a assistir a um drama amoroso no subsolo do hospital, ainda interpretou o papel de vilão tentando separar um casal. Se não fosse pela intervenção de Huaion, ele teria sido linchado por uma multidão enfurecida. Para piorar, seu braço direito, Gaotu, desaparecera sem deixar rastro. Já se aproximavam das 72 horas sem contato. A última vez que Shen Welang o vira foi no banquete, quando Gaotu sumira abruptamente. Naquela noite, embriagado, Shen Welang acabara dormindo com o Ômega, um episódio do qual só guardava fragmentos nebulosos e uma raiva crescente. Quando Gaotu finalmente reapareceu, foi apenas para solicitar uma semana de licença ao RH. Furioso, Shen Welang recusou o pedido. Alguns dias depois, enquanto seguia de carro para a entrega, um terremoto abalou a cidade. Shen Welang tentou contatar Gaotu novamente, mas sem sucesso, alimentando sua irritação. Ninguém esperava por um desastre natural daquela magnitude, assim como Shen Welang nunca imaginara que um dia suas mãos soariam de preocupação por um subordinado. Ao finalmente localizar Gaotu no hospital, sentia um alívio irracional ao saber que ele não estava na precária casa onde morava. Não é nada, volte ao trabalho assim que se recuperar. A empresa não sustenta ociosos, disse Shen Welang, mantendo a verdadeira pergunta que lhe queimava os lábios: o que realmente aconteceu com você? Decidido ir até lá, foi interrompido por um chamado de Shang Yu sobre Huaion. O dever falou mais alto. No hospital, os médicos ficaram atônitos com a resistência de Huaion, que salvou Shen Xiaoyu durante o terremoto. Já narrei isso para vocês no vídeo deles. Continuando, apesar dos ferimentos graves, ele recusou anestesia geral, suportando a dor com determinação singular, para poder ver Shen Xiaoyu quanto antes. Enquanto isso, Shen Welang transmitia ao vivo a aplicação do geisho em Shen Xiaoyu, completando o ciclo de um dia que desafiava todas as expectativas, como Huaion mandou. Gaotu, outrora real e discreto, começara a agir de forma inexplicável com o passar dos dias. Licenças repentinas, olhares distantes e, no seu primeiro dia de volta, uma conversa estranha sobre fertilidade com Shen Welang. E se seu ômega tiver um filho no futuro? Gaotu perguntara, hesitante. Shen Welang revirou os olhos, lembrando-se com repulsa da noite em que bêbado dormira com o ômega. Claro que eu mandaria ele abortar. O que mais eu deveria fazer? O rosto de Gaotu contraiu-se, seus olhos cheios de uma dor silenciosa. Mas forçar ômegas a abortar é que pare com essa baboseira de ômega. Você não acha nojento? Gaotu empalideceu, as mãos tremendo, a voz subindo involuntariamente. Sr. Shen, pare de insultar ômegas. Isso viola o acordo de igualdade ABO. Shen Welang ficou paralisado. Em 10
10 anos, Galtu nunca o confrontara daquela forma, nunca levantou a voz para ele daquela maneira. Agora, diante do pedido de demissão do secretário, que veio depois, onde ele disse: preciso cuidar do meu parceiro ômega grávido, Sheo Elang riu, amargo, então era isso, por isso ele agiu daquela forma. Ele atirou o documento na mesa, classificando Galtu como o mais idiota que perdera a razão por amor, mas no fundo uma inquietação crescia dentro dele, algo havia mudado, e talvez fosse irreversível. Desde que Galtu entregara seu pedido de demissão, Sheo Elang não dormira direito. Seu humor já explosivo tornara-se insuportável. Entregue seu trabalho em um mês e desapareça, rosnou, transferindo Galtu do gabinete do presidente com frieza calculada. Ninguém se separa da terra. Se quer ir, vá. A analogia era cruel, mas Sheo Elang não se permitia hesitar. Assim como sua mãe, uma ômega oportunista que usara feromônios para engravidar de um alfa poderoso e depois o abandonara, ele também não se apegaria a ninguém. Odiou o ômega que supostamente seduzira Galtu. Odiou ainda mais a si mesmo pela agonia que o consumia, uma dor surda, como se algo vital lhe tivesse sido arrancado. No passado, brincara que Galtu era como uma cauda que crescera nele. Agora, sentia-se mutilado. 3 dias sem Galtu. Seu mau humor era tão evidente que até Huaion evitou provocá-lo. O Elang está assim por problemas familiares, murmurou Huaion a Chen Xiaoyu, tentando acalmar os ânimos. Alguns dias depois, Huaion o forçou a levar o jantar para Chen Xiaoyu como penitência por seu comportamento. Se fizer isso, te dou a foto do ômega do banquete, ofereceu Huaion. Sheo Elang aceitou, mas seu coração permaneceu inquieto. De repente, pensou em algo. Eu não vi Galtu naquele momento. Por que ele sumiu naquela noite? A suspeita mais venenosa surgiu então depois. Teria Galtu e aquele ômega conspirado contra ele? Não, impossível. Galtu era leal. Até pedir demissão por causa de um grávido. O pensamento o enfureceu. 3 dias sem vê-lo, 3 dias imaginando seu secretário que sempre o seguira como uma sombra, agora acariciava a barriga de outro. Galtu emagrecera, seu rosto outrora sereno estava marcado por olheiras e as bochechas afundadas. Colegas se aglomeraram para se despedir, elogiando sua paciência infinita com Sheo Elang. Se eu fosse mais bonito, mais inteligente ou de família nobre, talvez então Sheo Elang o visse como igual, pensou. Mas não era. Amarrar um amor impossível por 10 anos, agora partia sem rancor. Antes de ir, cometeu um ato desesperado, arrancou a página do livro de formatura que Sheo Elang lhe dera para preencher anos atrás, a única coisa que levava seus nomes juntos, sua única lembrança. Sheo Elang lhe deu amor não correspondido e sexo bêbado, mas o que partiu seu coração de vez foi o desprezo do alfa por uma vida que está crescendo dentro dele, a vida que eles fizeram juntos. Galtu suportara humilhações, mas não permitiria que a sua criança carregasse o ódio do próprio pai. Ele não deixaria o filho passar por isso. Com página escondida no bolso e lágrimas contidas, Galtu partiu, sem olhar para trás. A sopa de peixe amarelo repousava sobre a mesa do hospital, seu aroma suave enchendo o quarto. Chen Xiaoyu, deitado na cama, observava com curiosidade o novo secretário de Sheo Elang, dispôs os pratos com cuidado meticuloso. Huaion disse que você gosta de sopa de peixe, comentou Sheo Elang, os braços cruzados, o tom carregado de ironia. Chen Xiaoyu ergueu a colher, os olhos fixos no desconhecido à sua frente. Nunca te vi antes. Onde está o secretário Galtu? Ele pediu demissão, respondeu o substituto, educado. Um sorriso lento surgiu nos lábios de Chen Xiaoyu. Finalmente ele entendeu que o mar do sofrimento tem fim, né? Então, abandonou as trevas e foi buscar a luz. Calha a boca se não sabe do que está falando, rosnou Sheo Elang, chutando a cabeceira da cama. Chen Xiaoyu ignorou, levando a colher à boca. A sopa era deliciosa, até que, de repente, seu estômago revirou. Ele se inclinou para frente, vomitando violentamente. Sheo Elang se afastou. Lembrou-se então de Galtu nos últimos dias no escritório, pálido, segurando o estômago, desaparecendo no banheiro por longos períodos. Gastroenterite também, pensou, antes que um insight mais perturbador o atingisse. Com os dedos trêmulos, discou para o Huaion. Grávido? Perguntou a voz mais áspera do que pretendia. Sim, Huaion confirmou do outro lado da linha, quase divertindo, todo feliz. Eu ia te contar pessoalmente, mas Shang Yun disse que você saiu, visitando a irmã do secretário Galtu, visitando funcionários doentes, respondeu Sheo Elang. Enfim, evite o seu Shang por enquanto, Sheo Elang. E você não vai me dar os parabéns? Parabéns, eu tô tão de bom humor, você quer que eu te ensine a reconquistar o secretário Galtu? Reconquistar? A voz de Sheo Elang subiu a um tom quase estridente. Por que diabos eu faria isso? 3 dias sem resposta, Sheo Elang perambulava pelo corredor do hospital, os passos ecoando como batidas de um relógio. Galtu estava ali, alguns metros adiante, cuidando da irmã com uma expressão que Sheo Elang nunca vira antes, serena, distante, como se já tivesse seguido em frente. A possibilidade de que aquela ausência se tornasse permanente fez seu peito apertar. Naquela madrugada, ligou para Huaion novamente, a voz rouca de insônia. Você não disse que ia me ajudar? Ele vomitou hoje de novo, Huaion observou. Não o Chen Xiaoyu, o Galtu, Sheo Elang quase gritou. Ele vomita há um mês, desde que pediu demissão. Você acha que ele está doente? Terminal? Huaion suspirou. Pergunte a ele, Sheo Elang. Pergunte se está tudo bem. Pergunte o
que ele sente por você, mas Xiao Elang apenas esfregou o rosto, exasperado. Durante o chá da Câmara de Comércio, o evento foi um fracasso. O misterioso dono da X Holdings não apareceu, apenas Cheng Yu, como sempre. Xiao Elang, com olheiras profundas, mal conseguia se concentrar. Nos últimos dias, só fizeram uma coisa, ligar para Huaion, implorando por conselhos que nunca pensara precisar. O secretário Gao Tu já te bloqueou? Huaion perguntou, direto ao ponto. Sim, então está acabado. Ele é teimoso. Você devia ter arrastado o processo, inventado desculpas, mas apostou seu orgulho em assinar aquela demissão na hora, não foi? Xiao Elang não respondeu. Liga para ele, confessa o que sente. Ele tentou. O número de escada está indisponível. O coração outrora cheio de certezas, agora parecia um buraco negro. Investigadores encontraram Gao Tu em sua cidade natal, sozinho, nenhum ômega grávido à vista, e no registro civil, solteiro. Pela primeira vez em semanas, Xiao Elang sorriu, mas Gao Tu desaparecera novamente. Pela primeira vez, Xiao Elang percebeu o quanto não sabia sobre o homem que passara 10 anos ao seu lado. Huaion enviou as tais fotos daquela noite. Xiao Elang nem as abriu. Tudo o que via era o rosto de Gao Tu. Quero que ele volte, ele não precisa trabalhar para mim, só ficar ao meu lado, perto o suficiente para que eu possa vê-lo, pelo menos um pouco. Dinheiro não era o problema, ele daria tudo, até criaria aquela criança, se necessário, até que uma memória o atingiu. Se o Sr. Shen oferecesse 15% das ações da empresa para mim, talvez eu fique. Gao Tu dissera isso, rindo para um colega. 15% a fúria o consumiu. Deixe-o ir, um Betra traidor, ganancioso, mas no fundo sabia, era tudo culpa dele. E agora Gao Tu se fora, levando consigo não só 10 anos de lealdade, e sim um pedaço de Xiao Elang que ele só percebera existir quando era tarde demais, quando ele o perdeu. Então a lembrança daquele momento invadiu. Na verdade, gente, a gente não tem a descrição da cena NC entre o Gao Tu e o Xiao Elang na novela. Eu acredito que na série a gente vai ter essa cena. No entanto, essa cena é o momento onde o Xiao Elang engravida o Gao Tu. Então eu tomei a liberdade aqui de escrever uma cena NC para vocês, deles assim como eu fiz na novel de Tempo, que não tinha NC, mas eu coloquei, vocês curtiram bastante, então deixa rolar. Gao Tu estava reencostado no sofá, os olhos semi-abertos, os lábios entreabertos pelo vinho que ainda queimava em sua garganta. O rosto levemente corado, o colarinho torto e a camisa meio aberta deixava à mostra sua fragilidade disfarçada, aquela que ele sempre escondeu sob a máscara de um beta disciplinado. Mas ali, naquela sala que conhecia tão bem, ele estava nu de pretensões. Um suspiro escapou, quase preguiçoso, mas carregado de um desejo sem defesa. Xiao Elang observava em silêncio. O incenso que queimava a fundo misturava-se ao cheiro da chuva, da íris selvagem, de seu feromônio e da salvia que começava a escapar da pele quente de Gao Tu. Por fora, ele era o executivo frio, impenetrável, mas por dentro seu corpo fervia com algo que já não conseguia nomear. Mesmo que eles estejam bêbados e mal reconhecem quem são, alguma coisa parecia estar atraindo um em direção ao outro. Quando se aproximou, nada foi dito. Seus dedos deslizaram pelo pescoço exposto de Gao Tu, como quem percorre uma cicatriz antiga. O toque era gentil, mas carregado de uma tensão quase feroz. Gao Tu ergueu os olhos, turvos, mais lúcidos, e sorriu com uma doçura embriagada. Você vai me morder? Provocou, a voz arrastada pelo álcool e pela entrega. Xiao Elang se inclinou até que seus lábios roçassem a testa dele. Não essa noite, hoje eu só vou te fuder. Gao Tu não resistiu, talvez porque confiasse, talvez porque estivesse cansado de se esconder, talvez porque só quisesse se entregar para alguém. A boca de Xiao Elang desceu com lentidão, como um ritual. Cada botão da camisa aberta era um segundo de reverência. Quando suas línguas se encontraram, não houve pressa, apenas uma fome contida, que aos poucos ganhava forma. Gao Tu gemeu baixo, o chão abafado entre os beijos longos, lentos, mais úmidos, carregados de intenção. No quarto escuro, os corpos se encontraram com urgência, violência. Gao Tu, com os sentidos embaralhados pelo vinho e o calor, arqueava sobre as mãos firmes e grosseiras de Xiao Elang. Este o segurava com possessão, os olhos fixos em cada expressão de prazer que tomava o rosto do ômega disfarçado. O movimento era cadenciado, como a música que só eles ouviam. A respiração de Gao Tu tornava-se mais pesada, e seus quadris acompanhavam o ritmo violento que Xiao Elang impunha, firme, profundo, controlado. Quando Gao Tu gemeu, o sangue escorreu. Xiao Elang permaneceu nas suas estocadas até que derramou a sua água do amor dentro de Gao Tu. E então, silêncio, os dois desmaiaram sobre o corpo um do outro, enquanto o aroma de sálvia e íris ainda flutuava no ar como uma promessa não dita. Eles sentiam que nesse quarto, entre suor, vinho e sexo, algo havia mudado entre eles, para sempre. Só reforçando, gente, que eu acrescentei aqui como uma lembrança vívida do Xiao Elang, porque de fato ele lembra que ele transou com o Gao Tu, tá bom? Continuando aqui a história deles, Gao Tu, em algum lugar distante, segurava a única lembrança que levaram, uma página rasgada de um livro de formatura com seus nomes lado a lado. Enquanto isso, Xiao Elang encarava o escritório vazio, onde o relatório de demissão, aquele que Gao Tu sempre carregava, mas nunca entregava, jazia esquecida em uma gaveta. Ambos sabiam, algumas histórias terminam em silêncio, mas talvez, apenas talvez, não precisassem terminar. Quanto mais Xiao Elang tentava não pensar em Gao Tu, mais o fantasma do secretário o assombrava. Memórias da época de escola invadiam sua mente sem pedir licença. Lembrou-se do adolescente Gao Tu, cabelo comum, rosto rosado, quase
quase escondido no colarinho desbotado do uniforme azul. Lembrou-se de como ele trabalhava em 4 empregos durante as férias, algo que Sheo Elang, herdeiro privilegiado, considerara excentricidade até descobrir a verdade. O pai de Gaotu havia perdido no jogo todo o dinheiro da matrícula que o filho juntara por semestres. No dia em que soube, Sheo Elang sentiu uma pontada aguda no peito, comprou uma garrafa de suco de espinheiro-mar e fez questão de entregá-la pessoalmente na loja de conveniência onde Gaotu trabalhava. O gesto tolo, Gaotu guardara a garrafa até o líquido azedar, agora doía, como ironia. Enquanto isso, no salão elegante, Huaion acidentalmente tropeçava nos braços de Shen Xiaoyu, provocando cochichos entre os convidados. Mais tarde, no carro a caminho de casa, Huaion não se surpreendeu quando um veículo comercial bloqueou seu caminho. Bata nele, ordenou sem abrir os olhos, mas esse é o carro do Sr. Shen. Sheo Elang surgiu como uma tempestade, seu rosto uma máscara de irritação. Que coincidência, murmurou Huaion, abaixando o vidro. Coincidência é o caralho, eu te segui o caminho todo. Você está surdo? Eu fiquei buzinando. Os 20 minutos que se seguiram no clube próximo foram marcados pela tensão crescente de Sheo Elang. O número de Gaotu está fora de serviço. Oh, não me diga. Você vai dizer só isso? Veias pulsavam na testa de Sheo Elang. Por que ele cancelaria o número sem motivo? Talvez ele queira se livrar do passado. Você sabe, de pessoas tóxicas. O cigarro que Sheo Elang acendeu, visto que Gaotu fizera abandonar, queimava como rancor no peito. Você está com o coração partido por acaso? Por que está com tanta raiva? Eu estou com raiva? Sheo Elang riu, amargo. Sim, e você não me disse que vocês eram apenas colegas? Por que se importa tanto com ele? A sugestão de Huaion sobre contatar o pai de Gaotu foi como sal na ferida. Gao Ming, pai de Gaotu, o parasita que sugara a vida do filho por uma década, não conseguia acreditar no desaparecimento de Gaotu. Ligou para a filha que não via em 7 anos. Você não vai me chamar de pai? Eu não tenho pai. A discussão que se seguiu revelou a podridão da família, o vício em jogos do pai, as tentativas de suicídio da irmã, o sacrifício silencioso de Gaotu carregando ambos nas costas. Onde está seu irmão? Preciso de dinheiro. Ele está doente, desempregado. Se quer dinheiro, trabalhe. Quando Gaotu finalmente apareceu, pálido e exausto, o contraste com a irmã era gritante. Enquanto ele se esgotava em empregos, Gao King mantivera notas brilhantes, mesmo hospitalizada. A decisão de deixar a cidade não foi fácil. Por que não voltamos para nossa cidade natal? Gao King argumentara. O custo é menor. Era a lógica de quem aprendera cedo a sobreviver. Enquanto isso, Sheo Elang, em seu mundo de privilégio, só agora começava a entender o peso das escolhas de Gaotu e o vazio que a sua ausência deixara nele. De volta ao presente, Sheo Elang esmagava o cigarro com força. Huaion observava, sabendo que cada palavra era uma faca. No reino celestial, dizem, é melhor salvar um amor que destruir um casamento. Estou te salvando, Sheo Elang. Quando conquistar Gaotu, lembre-se de me agradecer. Mas Sheo Elang já não ouvia. Seu orgulho e vício em jogos de Gao Ming eram faces da mesma moeda. Ambos destruíam o que mais amavam. A diferença? Gaotu ainda poderia perdoar o pai, mas perdoaria Sheo Elang? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Apesar de Huaion ter procurado Gaotu em particular, oferecendo toda a ajuda necessária, Gaotu mantinha certa distância. Não havia motivo para aceitar a gentileza de um ômega que claramente gozava do favor de Sheo Elang. Enquanto isso, Gao Ming se via em uma situação desesperadora. Os agiotas exigiam seu dinheiro e ele não tinha de onde tirá-lo. Era um homem desprezível que sempre extorquia o próprio filho, ameaçando assustar a irmã acamada no hospital caso Gaotu se recusasse a pagar. Foi então que Sheo Elang, após obter informações claras, conseguiu o contato de Gao Ming. Hesitante, ele ponderou se deveria realmente falar com o pai de Gaotu. Desde os tempos de estudante, sabia que Gaotu e a irmã haviam deixado a casa paterna muito cedo. Gao Ming nunca fora um pai responsável e sua situação financeira sempre foi precária. Aos 14 anos, Gaotu já trabalhava em vários empregos para sustentar a si mesmo e a irmã hospitalizada, Gao King. O comentário de Huaion fez Sheo Elang considerar uma possibilidade que nunca havia cruzado sua mente antes, e ao admitir para si mesmo que realmente gostava de Gaotu, seu coração apertou. No momento em que a ligação foi atendida, Sheo Elang sentiu um nervosismo incomum, como se estivesse diante de uma entrevista decisiva. Olá, tio, meu sobrenome é Shen, sou colega de Gaotu. Huaion riu ao ouvir a desculpa cuidadosamente elaborada, mas Sheo Elang foi direto ao ponto. Tenho um encontro com a outra parte hoje à noite para negociar. Huaion, porém, não perdeu a oportunidade de adverti-lo. Elang, você não pode se deixar levar pelas emoções, sempre foi seu ponto fraco. Se tivesse me ouvido antes e reconquistado o secretário Gaotu mais cedo, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Sheo Elang ficou em silêncio por um longo momento antes de perguntar, frustrado, onde você acha que Gaotu está? Será que ele vai voltar para mim? Não tenho certeza se ele pode voltar, Huaion respondeu firme, mas uma coisa eu sei, o secretário Gaotu deve estar precisando de você agora. Do outro lado da cidade, Gao Ming, sentado no meio da sala, já fantasiava sobre como enganar Sheo Elang. Assim que desligou o telefone, começou a planejar sua próxima mentira. Doença terminal, sim, essa é uma boa desculpa. Um sorriso cruel esticou seus lábios, mas então o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, um funcionário da agência de proteção Ômega identificou-se rapidamente, explicando que precisava entrar em contato com Gaotu através dele. Um médico tem tratado o seu Gaotu, mas recentemente ele desapareceu. O profissional ficou tão preocupado que acionou a polícia. Gao Ming franziu a testa, confuso. A condição de seu Gaotu é extremamente grave. Como portador de um distúrbio severo de feromônios, ele não deveria engravidar sem autorização. Grávido, a voz de Gao Ming subiu de tom.
De acordo com as informações que obtivemos, o Sr. Galtu é solteiro e não vive com um parceiro. Para um ômega, a gravidez sem acompanhamento é dolorosa. Além disso, seu distúrbio exige tratamento contínuo. Se ele interromper a medicação e não controlar os feromônios adequadamente, as consequências podem ser fatais para ele e para o bebê. Ômega, Gao Ming quase engasgou. Você está dizendo que Galtu é um ômega? O funcionário pareceu surpreso. Sim, como seu pai. O senhor não sabia disso? Não, a resposta saiu cortante. Mas por trás da frieza, os olhos de Gao Ming ardiam de raiva. Aquela maldita, a mulher que lidera Galtu, o havia enganado por todos esses anos. A mãe de Galtu escondeu do pai dele que o Galtu era um ômega, gente, porque senão o pai dele iria vender ele, tá? Por isso que ela ficou falando pro filho fingir ser um beta, gente, conta do quão terrível, do quão monstruoso o pai do Galtu é. Continuando, Gao King havia marcado uma consulta médica e Galtu a acompanhava como sempre. Enquanto esperava, o telefone no casaco da irmã tocou. Sem pensar muito, ela atendeu. Era seu pai. Quero devolver o dinheiro que peguei de você, disse Gao Ming inesperadamente. Galtu ficou surpreso. Não precisa devolver, fique com ele, só não jogue mais fora. Houve uma pausa, então Galtu revelou. Voltei para a cidade natal. O pai estranhou. Você estudou tanto, só na capital teria futuro, mas Galtu não respondera. A verdade era que, para ele, permanecer ao lado de Chen Welang havia se tornado insuportável. Cada minuto naquela companhia era uma agonia. Às vezes, no meio de um simples chá, memórias invadiam sua mente sem aviso. A noite em que tudo mudara, os beijos roubados, a paixão irracional, a vida minúscula e não planejada que um dia existira dentro dele e que fora arrancada sem cerimônia. Sempre que isso acontecia, Galtu se sentia nojento, ganancioso, sem valor. No passado, ele só queria uma coisa, que Chen Welang o dia o visse como igual, como um ômega digno de respeito, como amigo, como colega, não importava, desde que pudesse viver sem mentiras, assumindo sua verdadeira identidade, seria o suficiente. Mas agora ele havia se tornado ambicioso. Como paciente com distúrbio de feromônios, é impossível que você leve uma gravidez adiante sem a cooperação do seu parceiro. Sr. Galtu, você não pode fazer isso. O médico estava sendo bem claro. Galtu, pálido, insistiu. Não há outra maneira, doutor? Eu vi falar de feromônios calmantes artificiais, ou talvez usar os de outro alfa com compatibilidade. Isso não é viável. O médico olhou para ele com pena. Os últimos meses haviam sido cruéis. Vômitos, falta de apetite, noites sem dormir. Galtu estava magro, com olheiras profundas, um espectro do homem que fora. Esse alfa que você gosta é um verdadeiro canalha. Ele não é. A resposta veio rápida, quase automática. Galtu baixou a voz. A culpa é minha. O médico, um ômega mais velho, não se conteve. Bateu o prontuário na mesa. Não importa o que você fez, não pode arriscar uma gravidez sozinho. Esse homem que odeia ômegas, mas não pensa duas vezes antes de desgravidar alguém, hein? Não tem um pingo de responsabilidade esse rapaz? Galtu fechou os olhos. Doutor, eu quero ficar com essa criança. A vergonha queimou seu rosto ao admitir em voz alta o desejo de carregar o filho de Chen Welang, mas ele continuou, teimoso. Por que não posso tentar os feromônios de outra pessoa? O médico explicou, paciente, mais firme. Sua condição já era delicada com o alfa original. Sem ele, seria uma sentença de morte, Galtu. Houve um tempo em que Galtu acreditara, ingênuo, que Chen Welang fosse razoável. Chegara a contratar um advogado, preparando documentos, renúncia de propriedade, de herança e até um acordo de dissolução de paternidade. Ele se esforçara para provar que não queria nada do alfa, apenas a criança. Mas a realidade o esbofeteara mais uma vez. Depois de meses de preparo emocional, ele finalmente reunira coragem para falar com Chen Welang. A resposta fora breve, cortante. Claro, aborte. Agora na ligação com o pai, a pergunta veio inevitável. Como vai se sustentar? Não sei, admitiu Galtu, vazio. Para sua surpresa, Gao Ming pareceu compreensivo. Nada de cobranças ou críticas. Também volto para ir em Síria amanhã. Que tal nos encontrarmos no restaurante de sempre? Não vou pedir dinheiro, é só um encontro. Estou com saudade. Faz um ano. Afinal, família é família, não é? Galtu não teve energia para resistir. Está bem, até amanhã, pai. A linha caiu. Do outro lado, Gao Ming sorriu. No dia seguinte, bem cedo, Chen Xiaoyu se viu preso em uma interminável reunião de 9 horas com representantes da HS. Tudo porque Chen Welang inexplicavelmente marcaram um encontro com o pai de Galtu. Como convidado, Chen Welang chegou ao restaurante com antecedência. Esperou. 20 minutos se arrastaram antes que Gao Ming finalmente aparecesse. Um homem de meia idade vestindo um colete surrado sobre uma camisa amarrotada, chinelos nos pés, cabelo grudado para trás com gel barato. Mastigava chiclete com a boca aberta e chutou a porta ao entrar, como se estivesse fazendo um favor ao estabelecimento. Nada daquilo combinava com a imagem que Chen Welang fizera do pai de Galtu. Galtu já está chegando, anunciou Gao Ming, esfregando as mãos. Mas antes, há um assunto que quero discutir em particular. Sentou-se e soltou, como quem comenta o tempo. Galtu sempre foi um garoto quieto, nunca popular. Fiquei surpreso quando descobri que estava saindo com alguém. Chen Welang, que até então mantivera os braços cruzados, inclinou-se lentamente para frente, os ciúmes estampados no seu rosto. Você sabia que ele está envolvido com outra pessoa? Só descobri recentemente, mas pelo jeito você sabia há mais tempo, não é? Gao Ming observou atentamente a reação do Alpha Classe S. Cada segundo confirmava sua suspeita. Aquele era o homem que engravidara seu filho. Eram quase 12:30. Galtu estaria chegando a qualquer momento. O coração de Gao Ming acelerou, batendo como um tambor sujo de ganância. Estava tão perto de ficar rico que podia quase tocar o dinheiro. Absurdamente, meia hora antes do horário combinado, Gao Ming levantou-se. Tem um negócio rápido para resolver lá fora. Galtu e a irmã estavam temporariamente hospedados em um apartamento velho, cortesia de um antigo vizinho. Dias antes, por acaso, Galtu encontrara Ma Heng, um alfa expansivo
2 anos mais velho, com covinhas quando sorria e uma oferta irrecusável. O apartamento está vazio mesmo. Se quiserem, alugo pela metade do preço. No final, Galtu conseguiu um desconto de 80%. Naquele dia, Maheng ofereceu-se para levá-la até o encontro com o pai. Mas ao chegar, Galtu foi empurrado para dentro de uma sala escura. 3 alfas desconhecidos cercaram-no imediatamente. O que é isso? Galtu recuou, cobrindo o nariz. Gao Ming ignorou a pergunta. Quero confirmar uma coisa. Por que você pediu demissão e voltou sem avisar? Eu tenho os meus motivos, mas eu preciso de dinheiro para pagar uma dívida. Dívida? Que dívida? A respiração de Galtu ficou ofegante. Virou-se para o pai, os dedos tremendo. Você não prometeu que tinha arrumado emprego, que não jogaria mais? Você não conhece seu próprio pai? Riu um dos agiotas, um alfa tatuado, conhecido por métodos tão cruéis quanto os seus fetiches. Eu não tenho dinheiro, Galtu gritou. Cobrem de quem lhes deve, mas Gao Ming já tinha um plano. Comparado ao seu sonho de riqueza, a saúde do filho não valia nada. Ei, ele é um ômega, anunciou Gao Ming, como quem exibe uma mercadoria, e está grávido. Galtu gelou, como ele sabia. O agiota tatuado iluminou-se. Grávido? Que tristeza. Se eu fosse seu alfa, não deixaria você vir aqui sozinho nesse estado. O alfa dele não o quer, cuspiu Gao Ming. Galtu sentiu o chão desaparecer. Seu coração martelava, os lábios secos tremiam. Eu tenho dinheiro, mentiu, a voz um fio. No restaurante, Sheu Elang esperou até 1h15. Finalmente, Gao Ming reapareceu, dessa vez com Galtu. O ex-secretário caminhava devagar, como se cada passo fosse uma tortura. Seu rosto, mais magro do que Sheu Elang lembrava, estava tenso. Os óculos quebrados na discussão anterior estavam ausentes, revelando olhos vermelhos e assustados. Parecia um animal acuado. Desculpe o atraso, disse Gao Ming sorridente. Ele teve um imprevisto. Sheu Elang ignorou, os olhos fixos em Galtu. É mesmo? Galtu não respondeu, não olhou para ele, apenas apertou os lábios. Foi Gao Ming quem quebrou o silêncio. Galtu está grávido e o bebê é seu. O mundo parou. Galtu levantou o rosto, instintivamente buscando a reação de Sheu Elang, mas o alfa permaneceu impassível, como se a notícia fosse tão trivial quanto um relatório de negócios. Se quiser que abortemos, são 10 milhões, exigiu Gao Ming, nem um centavo a menos. Galtu sentiu o estômago embrulhar, seu abdômen doía, o bebê, inocente, protestando contra a frieza com que era precificado. Sheu Elang falou algo, mas Galtu não ouviu. O sangue zumbia em seus ouvidos, ensurdecedor. De repente levantou-se, a cadeira raspou no chão, estridente. Preciso ir ao banheiro, murmurou, a voz quase inaudível. Sheu Elang moveu-se para segui-lo, mas Gao Ming bloqueou. Deixe-o ir, é cruel discutir isso na frente dele. Por um instante, Sheu Elang hesitou, mas quando olhou para a porta, Galtu já havia desaparecido, fugindo, rápido como um coelho, diante do caçador. Na noite em que Huaion conseguiu finalmente propor casamento a Chen Xiaoyu, Sheu Elang enlouqueceu. Mobilizou todos os recursos disponíveis, revirando o mundo em busca de alguém. O trauma antigo o assombrava, a lembrança do pai ômega que matara a amante de seu pai alfa e desaparecera na prisão, deixando para trás apenas manchas de sangue. Por anos, Sheu Elang acreditara que aquele ômega não tinha dignidade, que seduzira seu alfa apenas para engravidar e tê-lo. E agora o cheiro de ômega e crianças ainda lhe causava náuseas, gente. Por isso que o Sheu Elang detesta tanto cheiros de ômega, gente. Isso está relacionado a um trauma dele, tá bom? O pai de Galtu disse que ele está grávido e que o bebê é meu. Sheu Elang repetiu as palavras de Gao Ming para Huaion, a voz cada vez mais gelada ao mencionar o nome do homem. Ele exige 10 milhões para que Galtu aborte, mas Sheu Elang não acreditava. Galtu era um beta, até que se lembrou da foto que Huaion lhe enviara meses atrás. Ao abri-la, paralisou. Você sabia, acusou, os dedos cerrados em torno do telefone. Sabia que ele era o ômega daquela noite e não me contou. Huaion respondeu com calma. Mandei a foto, você nem sequer olhou? Os dias seguintes foram um tormento. Sheu Elang mal dormia, a cabeça latejava, o peito apertava como se um animal selvagem batesse contra suas costelas. 3 meses se passaram e o outono chegava sem notícias de Galtu. Gastou fortunas procurando, rastreou a irmã através de registros estudantis, mas Gao King chamou a polícia ao vê-lo. Quando finalmente invadiu o apartamento onde moravam, ela o deixou entrar apenas para provar que Galtu não estava lá. Desesperado, Sheu Elang confessou a Chen Xiaoyu, Liu guia para novos pais, disse que ômegas grávidos precisam dos cerimônios do alfa. Galtu, ele não está sofrendo? Huaion interveio frio. Você teve a chance de saber. Ignorou Sheu Elang. Do outro lado da cidade, Galtu acordou em sobressalto, o coração disparado. Sonhara que Sheu Elang mordia sua nuca, marcando-o. Seu distúrbio de feromônios piorava cada dia. Pedira licença médica, mas mesmo assim, mal conseguia levantar. A campainha insistente o arrastou até a porta. Lá estava Sheu Elang impecável, o olhar crítico varrendo o corredor decadente. Um salário alto como o seu e você mora aqui? Despesas com a irmã e o pai, murmurou Galtu, evitando seu olhar. Sheu Elang pediu para entrar. Galtu recuou, temendo que o cheiro de ômega em seu apartamento o traísse. Não é conveniente? Por causa do seu parceiro, rosnou Sheu Elang, lembrando-se da mentira que Galtu inventara para justificar as licenças. O cheiro de salvia no ar irritou Sheu Elang. No impulso, puxou Galtu para o corredor, pressionando-o contra a parede. A gola desalinhada revelou a clavícula pálida. É particular, Galtu revidou, pela primeira vez com firmeza. Sheu Elang afastou-se, enojado. Tome um banho, você está fedendo. De volta ao trabalho, Galtu era uma sombra. Os inibidores e analgésicos o deixavam lento, pesado. Sheu Elang, mais exigente que nunca, tratava-o com frieza. Fedorento, cuspiu Sheu Elang, virando o rosto. A palavra atravessou Galtu como uma faca. No banheiro, injetou outra dose de inibidor. Gemeu, curvado, sobre a pia. Ele ainda se lembrava de como Sheu Elang o salvara anos atrás, pagando seus estudos, cuidando da sua irmã doente, mas desde a noite em que enfrentara Chen Xiaoyu para
defendê-lo, seus feromônios nunca mais foram os mesmos. Quando Eric o encontrou cambaleando no banheiro, ofereceu ajuda. Vá ao hospital. Não é necessário. Galtu recusou, secando o suor frio. Xiao Elang não entendia sua própria raiva. A empresa prosperava, mas algo consumia por dentro. Xiao Elang não entendia sua própria raiva. A empresa prosperava, mas algo consumia por dentro. 6 secretários com doutorado eram incapazes de substituir Galtu. Seu pai Ômega sempre o alertara. Não confie em sorrisos. Por anos, ele não soubera decifrar o de Galtu. Agora, ao vê-lo suando frio, Xiao Elang sentiu um desconforto que não conseguia nomear. Brigou por um erro insignificante no relatório, mas o que realmente queria perguntar era: por que você está sofrendo? Em vez disso, ordenou: vá para casa, descanse. Galtu, sempre dócil, surpreendeu-o. É minha decisão tirar licença ou me demitir. Se o senhor não me quer aqui, posso ir embora agora mesmo. Xiao Elang ficou pasmo. Ele só queria que Galtu descansasse. Fará se seu Ômega tiver um filho? Galtu perguntou, num teste. Mandaria abortar. Claro, respondeu automático. Odeio Ômega. Xiao Elang observou-o sair, perplexo. Não entendia por que Galtu partia assim, como nunca entendera por que seu pai Ômega desistira da vida tão facilmente. Treinou discursos para convencê-lo a ficar, mas as palavras fugiam. A verdade era simples, já não sabia viver sem Galtu ao seu lado. No banheiro, vi Galtu rindo com Eric, um Ômega bonito. A cena o enfureceu. Se ele me der 15% das ações, eu fico, brincou Galtu, sorrindo. Xiao Elang ficou petrificado. Como ele ousa dizer isso? Toda tentativa de diálogo entre eles terminava em mal-entendidos, até que Galtu partiu de vez, levando consigo um segredo que Xiao Elang ainda não sabia decifrar. E todas as noites, Galtu sonhava com a mesma cena, Xiao Elang o arrastando para uma sala cirúrgica, arrancando-lhe o bebê do ventre. Enquanto isso, Xiao Elang, sozinho em seu escritório silencioso, finalmente entendia o que o seu pai Ômega tentara lhe dizer. Alguns sorrisos escondem dores que valem mais do que todo o ouro do mundo. Quando Huaion adoeceu e precisou ser internado, Xiao Elang aproveitou a oportunidade para descobrir se Galtu visitaria a irmã. Um dia, finalmente o avistou. Seguindo até o banheiro, Xiao Elang testemunhou Galtu vomitando violentamente, seu corpo alarmantemente magro. Apesar do ciúme que sentia do Ômega grávido por outro alfa, Xiao Elang não conseguia ignorar sua condição e ofereceu ajuda. Galtu, porém, reagiu com desconfiança e logo depois desapareceu sem deixar rastros. Meses se passaram sem nenhum sinal de Galtu. Desesperado, Xiao Elang gravou um vídeo e o divulgou em todos os meios possíveis, implorando que seu velho amigo entrasse em contato. Um alfa classe S rico e influente gastou fortunas em anúncios de desaparecimento, mas Galtu nunca os viu. Naquele dia em que fugiu pela janela do banheiro, Galtu mal conseguiu dar alguns passos antes de encontrar Ma Heng. Desmaiou assim que entrou em seu carro, sendo levado às pressas para o hospital. Lá, o cheiro intenso de sálvia de seus feromônios desregulados sufocou a equipe médica. Seu estado era crítico, grávido, com múltiplas paradas cardíacas, foi transferido para um hospital de maior complexidade. 4 horas de esforços frenéticos estabilizaram seus sinais vitais. Milagrosamente, o bebê sobreviveu, agarrando-se à vida dentro dele. Ma Heng, esperando no corredor, ouviu o médico dizer: ele precisa de um alfa, mas ele nunca mencionou seu alfa, então arrume um novo para ele. Com uma compatibilidade de 65%, Ma Heng foi autorizado a liberar seus feromônios calmantes sobre Galtu, ainda inconsciente. Mesmo adormecido, Galtu murmurava de dor, enquanto o bebê em seu ventre parecia rejeitar o cheiro estranho. Enquanto isso, Xiao Elang rastreou a residência temporária de Galtu. Sua irmã Gao Qing barrou sua entrada. Ele já tem outra pessoa. Você não disse que eu estava procurando por ele? Claro que disse, e justamente por isso ele nunca vai querer te ver. Na noite seguinte, Xiao Elang voltou, mas Ma Heng já havia transferido Galtu para outro lugar. Ele só não sabia que, no dia anterior, Galtu estivera ali, usando um inibidor de feromônios. No carro, em meio a um cio, Xiao Elang reviu vídeos de Galtu, relembrando a noite que passaram juntos. A ideia de que o outro alfa o confortava com feromônios o enlouquecia. Ele era o pai daquela criança. Ao descobrir o paradeiro de Galtu através de registros médicos, Xiao Elang soube da gravidade de seu estado e da presença de um alfa bonito e atencioso ao seu lado. A revolta tomou conta dele. Ele queria Galtu de volta, queria sentir seu cheiro, ouvir sua voz chamando o seu nome. Só o seu nome que ele poderia chamar. Quando Xiao Elang finalmente invadiu o apartamento, Gao Qing chamou a polícia, mas nem os agentes conseguiam contê-lo. O médico diagnosticou: é a síndrome de busca por parceiro. Ele fará de tudo para encontrá-lo. Xiao Elang foi contido à força, injetado com sedativos e 10 dias depois foi trancado em uma sala de isolamento da família Shen no país P, o mesmo lugar onde seu pai Ômega, Ying-Yi, fora aprisionado anos antes. Shen-Yu, seu pai alfa, apareceu. Já se cansou de causar problemas? Me solte. Você acha que pode se deixar levar pelo temperamento assim? Como posso ser pior que você? Matou meu pai e agora me prende aqui. A discussão escalou até Shen-Yu quebrar suas costelas e pernas em um acesso de fúria. Ma Heng, agora protetor de Galtu, vivia em constante movimento, fugindo dos detetives contratados por Xiao Elang. O bebê de Galtu, agitado pela ausência do cheiro do pai biológico, chutava sem parar. Com passaporte novos, Ma Heng e Galtu escaparam. Galtu reconheceu Ying-Yi de uma foto no estúdio de Xiao Elang. Ouvi dizer que o senhor havia morrido. Que sorte encontrá-lo aqui. Ying-Yi, pálido, mas determinado, garantiu sua fuga. E assim, longe da obsessão de Xiao Elang, Galtu e Ma Heng encontraram um novo começo, enquanto Xiao Elang, quebrado e sozinho, permanecia na escuridão de seu próprio desespero. Xiao Elang jazia na sala de isolamento, o corpo
corpo marcado pela violência do próprio pai. Ele foi espancado até ficar meio incapacitado. 10 dias se passaram desde que Shen Yu o espancara, deixando com costelas fraturadas e a perna imobilizada. Mesmo algemado à cama, sua mente não parava de girar em torno de Gao Tu. Foi então que um clique suave ecoou no silêncio. Uma corda desceu pela clarabóia quebrada, iluminada apenas pela luz difusa do luar. Shen Welang quase duvidou de seus sentidos, até ouvir a voz que há anos não escutava. Filhote de lobo, você ainda está acordado? O apelido de infância atingiu como uma flecha. Seus olhos arderam e as lágrimas que reprimiram por mais de uma década finalmente romperam. Ying-Yi estava vivo. Pai, mas subir pela corda era impossível. Além das algemas, seu corpo estava destroçado. Ying-Yi, sorrateiro como uma sombra, apareceu com um cortador a laser. Por que essa cara? Perguntou, ao ver o filho contorcer-se de dor. 4 costelas quebradas, tíbia também. Ying-Yi cerrou os punhos. Você tem 30 anos e ele ainda te espanca? Shen Welang engoliu seco. Eu não sou seu filho biológico. Não fale bobagens. Ying-Yi libertou, pronto para carregá-lo se necessário. Mas as luzes se acenderam bruscamente e Shen Yu surgiu no limiar, seu rosto de gelo derretendo em puro choque. Shen Welang colocou-se instintivamente à frente do pai Ômega, desafiando o Alpha que lhe dera metade de seu sangue. Por segundos que pareceram eternos, os dois homens apenas se encararam, até Ying-Yi avançar com um soco que estilhaçou a compostura de Shen Yu. Eu te pedi para cuidar dele, rugiu Ying-Yi, a voz rouca de emoção. E é assim que você cumpre sua palavra? Shen Yu, o tirano implacável, ficou parado como um aluno repreendido. Aproveitando a distração, Shen Welang tentou escapar, mas Shen Yu o agarrou. Vai sair para se humilhar de novo? Pai, eu tenho 30 anos, não mereço nem liberdade básica? Shen Yu soltou com um gesto brusco, some daqui, e ele sumiu, mas Gao Tu já havia desaparecido primeiro. 3 anos depois, a televisão exibia a notícia. Grupo HS une-se a Novartis para construir o maior parque industrial de feromônios do país V. Ma Heng procurou o controle remoto, mas Gao Tu segurava com firmeza, os olhos fixos na tela, onde Shen Welang aparecia ao lado de outros ômegas. Ele deve ter se curado, murmurou Gao Tu pensativo. O secretário Huaion conseguiu ajudá-lo. Ma Heng observou em silêncio. Há anos ele alimentara esperanças, mas Gao Tu sempre fora claro. Sinto muito, não posso gostar de você. Gratidão, não era amor. Song Feifei, a namorada extrovertida de Ma Heng, interrompeu o momento com um comentário sobre a beleza de Shen Welang e sua suposta fobia por ômegas. Vamos ao mercado, interrompeu Ma Heng, encerrando o assunto. Mas no jantar, Gao Lele, o filho de 3 anos de Gao Tu, propôs um passeio ao novo parque temático. Foi quando Song Feifei soltou. Gao Lele parece Shen Welang. Ma Heng congelou. Gao Tu riu, nervoso. Todo menino bonito se parece com alguma celebridade. Hua Sheng, o afilhado de Shen Welang, insistira em ir ao parque. Tio, por favor, me leve. E lá estava ele, pulando para trás com uma pistola de água, até trombar em outra criança. Gao Lele, Gao Tu correu, o rosto pálido de terror, pegando o filho nos braços. Shen Welang, que verificava Hua Sheng, ergueu o rosto, como se tivesse levado um choque. Gao Tu, o mundo parou. Gao Tu estremeceu, os braços apertando Gao Lele com força desesperada. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu, apenas recuou como um animal acuado. Gao Tu, há quanto tempo? A voz de Shen Welang era um fio de emoção crua, e ali, entre gritos de crianças e luzes coloridas, 3 anos de fuga desmoronavam em um só instante. Shen Welang estava preparado, tinha ensaiado aquele momento em sua mente 10.000 vezes, e quando finalmente viu o Ômega que partira sem se despedir, conseguiu manter a racionalidade. Até lembrou de entregar o pequeno Hua Sheng a babá antes de se aproximar. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer Ma Heng, o alfa que agora se postava diante de Gao Tu, fingindo ser um herói. Gao Tu, por sua vez, parecia tenso, segurando firmemente uma criança nos braços enquanto enxugava o suor do pequeno com a manga. Pai, se não estivesse sentindo bem, vamos para casa, sussurrou Gao Lele, preocupado. Shen Welang deu um passo à frente, o coração acelerado. Gao Tu, esse é meu filho? Não, a resposta foi quase instintiva, e Gao Tu recuou, como se estivesse prestes a fugir. Mas Shen Welang era uma muralha intransponível, bloqueando seu caminho com facilidade. Ma Heng tentou intervir, mas os guarda-costas de Shen Welang o imobilizaram. Sua escória, fique longe dele, rosnou Ma Heng. Shen Welang virou-se, e o olhar que ele lançou foi suficiente para fazê-lo tremer. O feromônio de um alfa classe S de alto nível, mesmo contido, era opressivo. Pare, Gao Tu interviu, a voz intensa. Isso não tem nada a ver com ele. Deixe-o ir, Shen Welang. Mas Shen Welang ignorou o protesto, aproximando-se devagar. Por que você está se escondendo de mim? Vamos conversar. Dentro do carro executivo, o ar-condicionado estava gelado. Gao Tu tremia, não só pelo frio, mas pela situação. Quando Shen Welang ordenou que diminuísse o ar-condicionado e colocou a mão sobre a dele, Gao Tu retraiu-se imediatamente, desconfortável. No veículo estavam apenas eles, as crianças e a babá. Hua Sheng, curioso, observava tudo com olhos atentos. Notou que seu destemido padrinho parecia cauteloso com o Ômega, tratando-o como se fosse feito de vidro. Gao Lele, por sua vez, abraçava o pescoço do pai, recusando-se a se sentar sozinho. Ele sempre foi uma criança insegura, repelindo a maioria dos alfas, exceto Ma Heng. Mas, estranhamente, algo em Shen Welang o intrigava. Papai Welang, quem são eles? Hua Sheng perguntou, puxando a atenção de todos. Gao Tu sentiu um aperto no peito ao ouvir a criança chamá-lo assim. Enquanto isso, Gao Lele sussurrou. Pai, quando vamos para casa? Logo, respondeu Gao Tu. Mas este é Xiang Hua Sheng, filho de Huaion e Shen Xiu, explicou rapidamente, mas notou o mal-entendido nos olhos de Gao Tu. Estive te procurando por muito tempo, confessou Shen Welang, a voz suave. Gao Tu baixou a cabeça, envergonhado. Senhor Shen, já que todos temos novas vidas, deixe o passado para trás, meu pai errou ao chantageá-lo,
mas eu abortei a criança, não quero seu dinheiro. Xiao Elang ficou imóvel, mas Hua Sheng, sempre astuto, escalou seus joelhos e puxou a conversa com Gao Lele. Sinto muito por ter esbarrado em você antes, sua máscara é tão bonita, pode me emprestar? Gao Lele hesitou, mas acabou cedendo, tirando a máscara e entregando-a. Foi então que Xiao Elang viu o rosto do menino e sorriu. Gao Lele era a cópia perfeita dele. 3 meses depois, Gao Lele estava incomodado. Seu pai desaparecia no meio da noite e tudo por causa do novo vizinho. Tudo começara no parque de diversões. Aquele alfa insistira em acompanhá-los para casa e depois mudara-se para a casa ao lado. Agora chamava Gao Lele de bebê e Gao Tu de querido. Gao Lele não o odiava, mas notava como o pai ficava nervoso perto dele. Naquele dia, o vizinho abraçara Gao Tu na porta, chorando e pedindo perdão, dizendo coisas como: eu gosto muito de você e me deu outra chance. Desde então, o rosto de Gao Tu avermelhava-se sempre que o via. E, embora não fosse época de florescimento, o cheiro de sálvia e íris enchia o ar, acalmando Gao Lele de um jeito estranhamente familiar. Uma noite, ao acordar para ir ao banheiro, ouviu o vizinho dizer, entre risadas: mais um beijo, por favor, e o pai ingênuo cedia: só mais um. Gao Tu então murmurava: volte primeiro. Gao Lele retornou ao quarto, enrolou-se no edredom e fechou os olhos. Aquele aroma no ar trazia-lhe uma segurança tão doce quanto mel. Quando Gao Tu entrou silenciosamente para arrumar seu cobertor, Gao Lele abriu os olhos, grandes e brilhantes, tão parecidos com os de Xiao Elang, e disse: pai, se quiser ir para o quarto ao lado, pode ir, não precisa esperar eu dormir. E no fundo sabia que em breve talvez se chamaria Shen Lele. Aqui então, gente, a gente vai entrar num especial estilo ao especial da sereia que eu contei para vocês no vídeo do Huaion e do Shen Xiaoyu. O Hotel H e a raposa astuta. Os rumores se espalharam como fogo pela floresta. O luxuoso Hotel H havia aberto suas portas num ponto mais alto, com uma vista que deixava até os animais mais céticos sem fôlego. Os esquilos mastigavam nozes enquanto cochichavam sobre o assunto e logo todos os bichos comentavam entre si. Ouvi dizer que o dono é uma raposa linda e refinada. Até o rei tigre, tão exigente, parece que se encantou. Mal sai de lá desde que se hospedou. O misterioso Sr. Hua, porém, raramente aparecia em público. Ele cortara a fita na inauguração e depois sumira, deixando o hotel sob os cuidados de sua equipe. Até que um dia, o temido rei lobo das florestas vizinhas, Sr. Shen, chegou com seu amado coelhinho branco, Gao Tu. Por que os tigres locais pagam metade do preço? Isso é discriminação contra lobos de outras regiões. Ronou Xiao Elang, descontente. A recepcionista, uma cabra nervosa, explicou: não é discriminação, senhor. Na noite de abertura, o nosso chefe quis recebê-lo, mas o senhor recusou. Para não ofender o rei tigre, criamos essa regra. Mas Xiao Elang não aceitou. Irritado, exigiu falar com o dono. Quando a raposa apareceu, elegante e sorridente, o lobo foi direto ao ponto. Por que só o Sr. Sheng tem desconto? Huaion deu de ombros, despretensioso. Porque eu gosto dele. Paguei do meu próprio bolso. Algum problema? Eu também quero desconto. Não. Por que não? Porque eu gosto dele, não de você. Huaion olhou para o coelhinho pálido ao lado de Xiao Elang e riu provocador. O quê? Espere que eu goste de você também? Xiao Elang apertou a mão fria de Gao Tu, temendo que ele interpretasse mal a situação, e lançou um olhar afiado para a raposa. Queria expô-la, mas hesitou. Foi então que o elevador exclusivo se abriu e Shen Xiaoyu, o rei tigre, surgiu com seu séquito. O que está acontecendo aqui? Parece uma discussão, sua majestade, murmurou um de seus seguidores. Shen Xiaoyu já havia avistado Xiao Elang. Os dois predadores se encararam, faíscas invisíveis cruzando o ar entre eles. O tigre então notou Gao Tu e com um sorriso irônico perguntou: trouxe um novo coelhinho para brincar? Ele é minha esposa, rosnou Xiao Elang. Shen Xiaoyu riu. Um lobo e um coelho? Que casal peculiar, mas eu jamais traria um coelho para um covil de lobos como esposa do líder. Xiao Elang viu o medo nos olhos de Gao Tu e explodiu. Movendo-se como um raio, ele atingiu o rosto de Shen Xiaoyu com um soco preciso. O coelhinho gritou: Sr. Shen, não. Huaion interviu, segurando o pulso de Xiao Elang com força surpreendente. Chefe Shen, por favor, sem violência. Shen Xiaoyu, recuperando o equilíbrio, notou a raposa ao lado do lobo. Que criatura fascinante, pensou. Pequena, orgulhosa, com um brilho astuto nos olhos. Idoso, o rei tigre provocou. O grande rei lobo se irrita com uma raposinha tão frágil? Huaion olhou para ele com admiração e Shen Xiaoyu inchou de orgulho. Ninguém jamais o fitara daquele jeito, como se ele fosse invencível. Gao Tu, ansioso, tentou acalmar Xiao Elang, mas o lobo inesperadamente recuou. Esquece, resmungou. Não vou perder tempo com uma raposa louca e um gato grande e ingênuo. Mas algo chamou sua atenção. Cauda de Huaion erguida e vibrante, um sinal claro de interesse romântico. Shen Elang olhou para a raposa, depois para Shen Xiaoyu e finalmente puxou Gao Tu para longe. E aqui, gente, eu vou finalizar toda a história de amor entre o Xiao Elang e o Gao Tu com muito amor. Eu também escrevi esse trechinho para a gente poder encerrar esse vídeo. O tempo suavizou as arestas que antes feririam. Xiao Elang, o homem que por tanto tempo negou o próprio coração, agora o deixava inteiro nas mãos de dois seres que amava mais do que tudo. Gao Tu, sua coragem silenciosa, e o pequeno Gao Lele, o furacão travesso que invadira sua vida com riso alto e olhos curiosos. Naquela manhã, o sol filtrava-se pelas cortinas brancas da varanda, enquanto Gao Lele,
envolto em pijamas coloridos e ainda com o cabelo todo bagunçado, exigia um café da manhã de herói. Galtu, de avental, preparava cuidadosamente os ovos como o filho gostava, enquanto Xiao Elang lia as tirinhas do jornal em voz alta para o pequeno, que ria alto entre uma mordida e outra. O amor ali não era feito de declarações inflamadas, mas de gostos diários. Era o toque leve nas costas enquanto o outro passava, o olhar cúmplice no meio da bagunça do filho, o silêncio partilhado no fim da noite, quando exaustos se deitavam lado a lado, com Gaulele esparramado entre os dois, como se soubesse que aquele espaço era dele por direito. Xiao Elang já não precisava esconder seu amor, Galtu já não precisava se sentir menor, e Gaulele, crescendo sob o teto de dois pais que aprenderam a amar com esforço e entrega, era a prova viva de que o amor, quando cuidado, floresce até nos terrenos mais áridos. E assim, entre o cheiro de sálvia, incenso e pão tostado, eles seguiram, não em busca de um final feliz, mas vivendo o milagre silencioso de um meio feliz, dia após dia, e Xiao Elang e Galtu viveram felizes para sempre, cuidando do nenenzinho deles, que é o Gaulele, gente, que provavelmente Gaulele e Huasheng deve rolar, né, Brasil? E eu sei que vocês querem que eles rolem quando eles fiquem mais velhos, né? Eu sei que vocês querem. E é isso, gente. Essa foi toda a história aí do Xiao Elang e do Galtu. O que vocês acharam, gente? Comenta aí pra mim. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!